Seja muito bem-vindo a esse nosso curso de TypeScript da UP Academy. E esse curso, então, ele vai ser voltado para aqueles que já sabem o JavaScript e que querem dar um passo adiante e aprender, então, o TypeScript, fazer essa transição. Eu te garanto que se você já sabe o JavaScript, esse caminho vai ser bastante simples de ser seguido e nós vamos direto ao ponto aqui nas aulas. Então, me acompanhe aqui na tela para a gente já ver o nosso primeiro tópico. Bom, pessoal, então está aqui o nosso TypeScript. O TypeScript, como o próprio nome já sugere, ele é JavaScript, só que com a adição dos tipos, ou seja, nós vamos para uma ideia de tipagem estática, ou seja, o JavaScript ele tem a tipagem dinâmica, ou seja, nos nossos programas os tipos só são atribuídos durante a execução, por isso que é dinâmico. Aqui, o TypeScript vai trazer o aspecto estático para a linguagem JavaScript. Então, antes da execução, a gente vai saber os tipos das nossas variáveis, por exemplo. A gente vai saber qual tipo determinada função retorna. A gente vai saber de antemão qual tipo de parâmetro nossa função deve aceitar. Então, em linhas gerais, o TypeScript é simplesmente isso. É adicionar tipos ao JavaScript, certo? E essa linguagem de programação foi criada aqui em 1º de outubro de 2012, como vocês estão vendo, pela Microsoft, beleza? Outro aspecto interessante aqui do TypeScript é que a gente pode chamar ele de um superset do JavaScript, tá? Superset, o que é isso? Ele abarca todo o JavaScript e adiciona mais coisas. Ou seja, ele abarca tudo que tem no JavaScript e ainda adiciona mais coisas. Quais são essas coisas adicionais? Justamente os tipos. Mas enfim, o que eu quero dizer com isso é que todo JavaScript que eu escreva, todo JavaScript sem tipo que eu escreva dentro do TypeScript, vai ser TypeScript válido. Ele não apaga aquilo que o JavaScript trouxe, ele simplesmente adiciona novas coisas. Então, por isso que ele é um superset, ele é um conjunto de novas ferramentas que vão ser colocadas sobre o nosso JavaScript. Então, ele supõe o JavaScript e não anula o JavaScript, ele só complementa. Então, também é possível afirmar que todo JavaScript vai ser um TypeScript válido, ainda que você não declare os tipos, porém não é possível dizer que o TypeScript vai ser um válido JavaScript. Se você tentar rodar um código TypeScript no seu JavaScript normal, você não vai conseguir. Se você tentar rodar o JavaScript no seu TypeScript, aí vai funcionar, beleza? Porque o TypeScript é maior que então o JavaScript. Bom, então a gente já deu esse pontapé inicial, a gente descobriu o conceito de TypeScript, bastante importante, e um pouquinho da sua história. Mas agora eu queria voltar com vocês um pouco para a gente analisar o JavaScript e por que um TypeScript seria necessário. Bom, primeiro, antes de tudo, a gente pode dizer que o JavaScript ele é uma linguagem de tipagem dinâmica, ou seja, a gente só sabe os tipos, por exemplo, das variáveis durante a execução do nosso programa. Além disso, o JavaScript também é fracamente tipado. O que isso significa? Isso significa que o nosso JavaScript ele não dá muita bola para os tipos, ele consegue implicitamente fazer alterações nos nossos tipos, sem a gente perceber, o que justamente pode acarretar uma sequência de bugs. Então eu queria ver com vocês aqui um código JavaScript rapidinho, para a gente tentar identificar esses erros e então partir daí, para realmente ver a necessidade do TypeScript. Então vem comigo aqui no meu VS Code rapidinho para a gente tentar identificar esses problemas. Eu vou escrever rapidamente aqui um programa JavaScript, vocês vão entender. Então vamos supor que eu tenha aqui o número 1, tá? O meu número 1 ele vai ser igual a 1, perfeito? E vamos supor que eu tenha aqui um número 2, e esse número 2 vai ser igual a 1 também, beleza? Então vamos fazer esse cenário aqui e vamos criar um número 3, que ele vai ser o número 3 aqui, e ele vai ser uma string 1, certo? Uma string 1. Então vamos fazer aqui a nossa lógica. Eu vou criar um resultado 1, e o resultado 1 vai ser a soma entre o número 1 e o número 2. Eu vou criar um resultado 2, cujo resultado será número 1 mais número 3, tá? Ou seja, eu estou somando, então, um número com uma string. Acho que até para ficar melhor, vamos declarar isso aqui como string. Vamos dar um nome de string, tá? Uma string, para a gente não ter confusão. Então, na primeira soma, eu estou somando realmente dois números, que têm um valor numérico. No segundo resultado, eu estou somando um número e uma string, beleza? Então, vamos fazer algumas análises aqui. Ó. Vamos pedir para ele logar no console, console.log aqui, o resultado 1 daí ele vai mostrar o valor. E aí eu vou pedir também para ele me mostrar
o tipo. O tipo é, vamos colocar type of resume, beleza? Então, simples assim. E eu vou duplicar a expressão aqui para o nosso resultado 2, que vai ser a mesma coisa, só que a gente só vai mudar isso daqui. Então, res2. Bom, então vamos ver o que vai acontecer. Eu vou rodar isso daqui e a gente vai ver o que o JavaScript vai trazer aqui para a gente. Vou rodar um node aqui, curso ts.js, tá? Olha lá, o resultado é 2. Beleza, vamos analisar. Ó. Número 1 mais número 2, os dois têm valores numéricos. Ok, isso daqui vira 2. Ele imprime 2 aqui e me fala que é number. Ok, é number mesmo. É isso aí. Agora, olha isso daqui, ó. Eu vou somar, então, o número 1 com uma string. Tá? É possível fazer isso? Não dá para somar um número com uma letra. A gente tem que somar número com número. Ou se a gente somar letra com letra, ele vai justamente juntar as duas letras. Então, A mais B é igual a AB, certo? Então, olha o que está acontecendo aqui. Eu peguei um número, tá? E aí eu estou adicionando uma string a esse número. Qual que é a string? A string é 1. E aí o que ele dá para mim? O resultado é 11. O tipo é string. Olha aqui o que está acontecendo, pessoal, que eu falei aqui da tipagem fraca, ou em inglês, weak typing. Beleza? Tipagem fraca. Ocorre, aqui no JavaScript, como ele tem uma tipagem fraca, ocorrem conversões implícitas nos nossos tipos, sem que haja nenhuma menção explícita dessa conversão. Olha aqui. Como é que eu sei que houve essa conversão? Porque ele pegou aqui o meu número 1 e ele transformou esse número 1 em string, olha aí, ó. Por quê? Porque ele juntou os dois, ó. O resultado é 1. Ele juntou, como se fosse com string. Como, por exemplo, quando a gente cria aqui, ó. Const nome primeiro. Nome é igual a... E aí eu coloco aqui segundo nome, Otávio. E aqui segundo nome, Otávio. E aí vamos supor que eu mande, então, ele juntar os dois aqui, ó. Console.log primeiro nome mais segundo nome. O que ele vai fazer? Como é string, ele vai juntar os dois. Então vai ficar Pedro Otávio. Olha lá, Pedro Otávio junto. E é o mesmo procedimento que ele usou aqui nessa nossa soma, entre aspas, entre número 1 e string. Ele pegou esse número 1 e tratou ele como string. Tanto é que o resultado final da nossa expressão resulta em uma string. Ele converteu os dois em string e juntou as em strings. Ou seja, houve uma conversão implícita de um tipo numérico, que é o número 1, então o tipo numérico número 1, que virou uma string. E isso às vezes pode te dar um problema, porque você pode não querer essa conversão implícita. E aí, como é que você faz? Bom, aí você usa TypeScript. Por que usa TypeScript? Porque daí, antes da execução, você já vai saber qual é que vai ser o tipo da variável esperada. Então, a gente vai vir aqui no TypeScript e vai dizer que, então, esse número 1 aqui vai sempre ser um number. É assim que a gente declara em TypeScript. A gente define o tipo da nossa variável número 1. A gente coloca 2 pontos e aí o tipo. Mas enfim, aqui ele está dando errado porque a gente está no JavaScript. Como eu disse, o código TypeScript ele não vai ser válido no JavaScript. Mas quando a gente estiver no TypeScript, o código JavaScript vai ser válido. Então, se eu disser, por exemplo, const número 2 igual a 1, sem definir o tipo, ele vai estar válido. Aqui eu adiciono o tipo, ele não está válido, porque aqui, nesse meu ambiente, ainda me falta o TypeScript, certo? Então, ainda estou menor que o TypeScript aqui. Mas, enfim, isso a gente vê nas aulas adiante. Mas, a partir do momento que a gente conseguir definir o tipo da nossa variável anteriormente, a gente não terá mais problemas durante a execução, porque o nosso programa sempre vai estar esperando, já de antemão, um determinado tipo. E aí, se porventura a gente colocar esse tipo num lugar errado, ele vai falar para a gente, olha, você errou aqui, corrija. Agora, isso daqui, perceba, digamos que isso daqui fosse um erro na minha programação, ele não vai me avisar, porque no JavaScript isso daqui não é um erro formal.
um erro sintaticamente falando, não é um erro. Não afronta a sintaxe do JavaScript. Então o programa ia rodar, a conversão implícita iria ocorrer e isso poderia resultar num bug no programa que eu estou querendo fazer. Bom, então essa aula, como a título de apresentação, a gente já pode terminar ela por aqui. A gente viu o que é o TypeScript, a sua relação com o JavaScript e por que a gente precisa do TypeScript. Na próxima aula a gente vai ver como configurar o nosso ambiente TypeScript, justamente para que a gente consiga rodar um código TypeScript e não aconteça esse erro aqui, ó, de que ele diz, ó, anotações de tipo só podem ser usadas no TypeScript. Então nós vamos aprender a corrigir esse erro e conseguir efetivamente utilizar o nosso TypeScript e assim tornar nossas aplicações mais seguras. Então eu espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima. Valeu!